Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um programa, Escola Bíblica, na TV, também no rádio, graças a Deus. Pela bondade e misericórdia do Senhor, nós estamos aqui para discorrer a lição de número 3 do terceiro trimestre de 2026. O nosso tema desse trimestre, nosso assunto principal, é a Igreja dos Gentios, né? E subtema aqui da chamada missionária, a consolidação do Evangelho entre os povos. Então aí a gente vê que sempre Deus quis isso aí, mas veio essa consolidação nesse tempo, né? Então a gente vê que nunca que o povo faz a vontade de Deus mesmo, que é exatamente pregar o Evangelho. Você vê hoje isso sendo mais ou menos cumprido aí, essa missão, né? Que até mesmo sem querer, acaba prega, né? Seja porque as redes sociais integrou tudo, o mundo, e com isso tá sendo mais fácil ser falado não só de Deus, mas até de outras coisas também, né? Das coisas materiais e tudo, tá tudo integrado, quer dizer, tá quase globalizado, né? Já e vai globalizar, né? A gente vai, tem aí estão falando aí que até 2030 tá globalizado tudo, né? Vai ter aí um só governo, mas está bem claro. Então Jesus, ele disse que importa que esse evangelho seja pregado a todas as gentes, né? E então virá o fim. E a gente está vendo isso aí. Mas aqui nós vamos falar da igreja primitiva ali, quando começou, né, a inauguração da igreja, e logo uns dias depois de Jesus, ali 50 anos, 40 e poucos anos, 50, que veio essa consolidação, que é exatamente o evangelho finalmente sair de Jerusalém. Que sempre ficou preso nos judeus ali, quem quisesse que entrasse para lá, se quisesse ouvir, porque ele saía mesmo para pregar e não saiu, né? E se fecharam ali de tal maneira dentro de uma religião judaica, de maneira que ficou preso esse evangelho e não foi expandido, né? E assim, aqui a gente vai estudar exatamente sobre isso aí. Estamos estudando esse trimestre, sobre essa expansão do Evangelho, a maneira de fazer missões a povos gentios que não conhecia a Deus, né? Então é isso aí, hoje é a lição de número 3, 19 de julho de 2026. A graça que alcança todas as nações, né? Então isso aqui é o nosso assunto de hoje, é que é essa graça de Deus, que pela graça nós somos salvos, exatamente aqui o texto áureo dessa lição que diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. E aqui a verdade prática, que diz assim: é pela graça que somos alcançados, perdoados e reconciliados com Deus. Então, não é uma questão humana. Quando a gente fala assim, confunde um pouco. E nós vamos falar exatamente dessa graça, né, que já está falando aqui o assunto da lição. Então, confunde um pouco porque não é por as obras do homem. Aí, ao mesmo tempo, sim, né? Confunde porque é uma obra espiritual. Se você não considerar o teu lado espiritual, nada você faz com relação a Deus. Porque é como, às vezes eu faço umas comparações assim, mas é para você entender. É como que você tenha 2 HD, como que você queira pensar, 2 computadores, 2 tomadas de força, 2 baterias.
E aí você não pode acionar ou ativar ou usar esse lado espiritual se não for da parte de Deus. Ou não pode ter Deus se não for por esse lado. Então é isso aí. Para mim ter a graça de Deus, eu tenho que buscar em Deus esse conhecimento, ou ativar esse lado meu que é de Deus, que é o lado espiritual. Você vê que Jesus disse para Nicodemos, quando ele falou que tem que nascer de novo para ver o reino do céu, depois ele falou, aquele que não nascer de novo não pode, da água e do Espírito, não pode entrar no reino. Então esse entrar, que é exatamente carregar as baterias, ser alcançado pela graça de Deus, que é esse lado, esse amor de Deus que você acessa e ele te salva, ele te ajuda, ele te leva, ele te conduz, ele te ensina, né? Então, aí você tem acesso à salvação exatamente por essa graça, mas para ativar isso e chegar ao trono da graça, é o que nós vamos falar aqui também, esse trono, você chegou no trono da graça. Hebreus 4,16. Então veja, para você fazer isso aí, você tem que nascer da água e do Espírito. Que é o que é isso? Palavra de Deus, né? Aí quando você vai ver aqui, Romanos capítulo 10, versículo 17, diz, a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Aí eu posso, a fé de eu casar ou de eu sobreviver na terra, eu vou adquirir com meu pai, com a minha mãe, com meu professor, nos cursos que eu fizer, na universidade, não é assim? Aí uma fé de eu ter um carro um dia, de eu adquirir uma profissão, ganhar um dinheiro. Mas nós não estamos falando desse lado material. É uma fé em Deus que você vai ser salvo pela fé. Você vai acessar essa graça, mas exatamente nesse ponto que é espiritual, né? Então, você vai ter essa fé ouvindo a palavra de Deus. A fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, eu vou acreditando na palavra, eu vou tendo fé. Que é essa fé que ativa esse lado espiritual que chega ao trono da graça, que chega a ser agraciado por Deus, né? Então é um negócio assim meio difícil de explicar, porque só quem já tem, né, quem acessou, que sabe como é que é, mas assim, é para você que não tem ainda isso aí, não entende, vê falar em Deus, mas você não sente nada, não sabe como é que é isso aí, como é que funciona. E às vezes você pensa que se você entrar na igreja, ajeitar as cortinas, der o dízimo, você está salvo. E não é isso aí. Ao mesmo tempo, quando você está ativado, você está trabalhando, é isso aí também. Quer dizer, por isso que confunde. Ah, então não vou fazer nada, estou salvo. Não vai estar também. Então tem um lado que você vai colocar a carne para trabalhar a favor do Espírito. É como que seja assim, né? Então eu tenho um veículo que vai trabalhar puxando outro veículo. É como que seja mais ou menos dessa forma, né? Então a graça é como esse veículo, ela não pode subir uma ladeira, vamos dizer, ou puxar uma carga. Aí a graça leva a carga. Você não vai ter força, o motor teu não vai ter força de puxar essa carga, de levar, de subir essa ladeira lá, ou de sair desse atoleiro, né? Mas a graça é exatamente uma força ativa de Deus, esse poder de Deus a teu favor que entra em ação. Então você segue, você se salva, ele te ajuda. Nós vamos falar aqui em desenvolvimento, né? Sim. Desenvolver essa caminhada, né? Porque você aceitou Jesus, você está salvo. Morreu ali, está salvo. Agora a questão é que você não vai morrer logo, né? Você precisa, e Deus também é como que precisa de você para pregar para os outros. É o que nós estamos fazendo aqui. Deus está nos usando, não que Ele dependa de nós, mas Ele precisa para pregar para você. Quer dizer, precisa dos homens. O apóstolo Paulo usa esse termo assim, como ele diz, é como que Deus rogasse por nós. Sabe, tivesse necessidade de nós. É como, mas não é, porque Deus não tem necessidade de ninguém. Mas para salvar as pessoas, Ele usa as pessoas. Ele não vai
chegar aqui, ele mesmo, os anjos, bora lá, pega aqui e leva. Não. Ele te dá poder para você se fazer um filho de Deus e fazer outros a se fazer também. Ou seja, ajudar os outros a se fazer. Não é assim? Isso. Então é uma coisa meio assim difícil de explicar, meu Deus. Mas é bom, eu gosto de falar nesses assuntos porque é um lado bem espiritual, não fica uma coisa natural, aquilo, um culto, vamos dizer, um culto natural. Não funciona. Tem que ser um culto espiritual. Você vê que Jesus disse para a mulher samaritana, né? A hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, né? Ou seja, é no lado espiritual e com a palavra de Deus, que é a verdade, né? Você não pode trabalhar para Deus, ou em Deus, ou ter Deus, ou se desenvolver em Deus, ser salvo por Deus, se não for dessa forma. Com a palavra junto ali, você sendo conduzido por ela, se alimentando no próprio Deus, né? Então é isso aí. Já passo aqui para você. Essa lição, todas elas são maravilhosas, né? Até porque a gente precisa saber quais são as nossas origens e com estas lições fala sobre o início de toda a igreja primitiva, como foi se desenvolvendo, e nós precisamos também estar inserido no mesmo contexto, porque a mesma necessidade que houve no início, que Jesus deixou essa incumbência para os primeiros discípulos, pregar o evangelho a toda criatura, da mesma forma, nós que aceitamos essa fé, precisamos compartilhar esse evangelho. E aqui, nessa lição de número 3, fala sobre a graça que alcança todas as nações e nos alcançou. Mas ainda existem muitas pessoas que não tiveram acesso, como você falou, a essa graça, ao conhecimento dessa verdade. A graça, na verdade, ela é a iniciativa de Deus, não é do homem, o favor. A proposta de salvar ou de reconciliar o homem é sempre, sempre de Deus. O meio de salvação, a forma como Deus usa, a parte, né, para que esse evangelho alcance os corações é o que você falou. É a pregação do evangelho, que a pessoa vai ouvir, possivelmente ela irá crer. Porque o evangelho é a verdade. Então, ao longo dos anos, a gente vai vendo que pessoas que eram improváveis, depois vão se rendendo a essa liberta. fé. Vão conhecendo a verdade e a verdade vai libertando, porque Jesus mesmo declarou que Ele é a verdade. Então, essa graça é o fundamento da comunhão cristã e dessa missão da igreja. Então, tudo está no propósito maior, que é o propósito de Deus, de salvar o homem. Então, a fé em Cristo e apenas a fé em Cristo, e não por guardar a lei, é o que nós vamos estudar nessa lição, é o que nos leva a termos essa comunhão com Deus, porque essa lei que vai ser tratada aqui, que foi conflitos que houve entre os crentes judeus e os gentios, ali eles estavam se conflitando porque não estava batendo. Já estava, uma igreja que já estava formada por judeus, guardavam a lei de Moisés, de repente chegam os gentios e são favorecidos pela graça, os milagres ocorrem, mas eles não estão, os judeus não estão conseguindo diluir aquilo tudo, porque eles estão querendo impor, né, esse legalismo para que os gentios que estão chegando, essa comunidade nova precisa fazer o que nós fazemos, precisa cumprir o que nós cumprimos, precisa se submeter aos rituais, principalmente da circuncisão. Aí ficou aquela confusão, mas será se é isso mesmo? Aí nessa lição nós vamos estudar sobre o concílio, ou o conselho, o primeiro conselho de Jerusalém entre os discípulos, preocupado com a
integridade, com a pureza da doutrina, para não gerar nenhuma dispersão e nem divisão entre esses crentes, porque agora não poderia mais haver essa barreira. Esse é judeu, senão haveria duas igrejas ali. Ali mesmo já era uma proposta de se separarem, mas não. Houve esse concílio, houve esse conselho, todos dirigidos pelo Espírito Santo, aqueles apóstolos cheios de amor e cheios de acolhimento com os gentios, tentando conciliar aquilo tudo. E essa lição, ela traz para nós uma rica lição de que nós não precisamos colocar muitas barreiras, porque o Espírito Santo vai conduzindo, a fé vai afetando o coração. E o evangelho que tinha sido praticamente desprezado por tantos judeus, os gentios acolhem, os gentios recebem, os gentios querem. Então, é como se os apóstolos dissessem, os discípulos dissessem, não, nós não vamos deixar isso perder, essa chama do coração deles. Então, porque foi por causa da condição caída do homem que veio essas exigências da lei. Mas só que essa lei, ela vai perdendo cada vez o seu efeito, porque o homem não tem capacidade de cumprir. Então Jesus vem, cumpre, e agora a porta da graça se abre. O favor de Deus, a salvação, o conhecimento de Deus, ele agora chega a todo aquele que crê, obviamente. Então, essa lição é muito bonita, muito rica, porque é a nossa história. São os fundamentos da igreja primitiva, da igreja cristã, que se não tivesse sido tratada com tanto zelo a doutrina, muitas coisas teriam se perdido, ou muitas confusões ainda, estariam até hoje se disseminando. É claro que tem muitos ensinos falsos, tudo, mas nós temos aqui um modelo de como tratar certas dúvidas, de como diluir certos conflitos, e a igreja continuou crescendo, a igreja continuou unida, e aqueles crentes conseguiram compreender que o plano da salvação era o que mais importava para todos, e não certos rituais ou certas coisas mínimas, objetos de discussões, mas que estava mais relacionado ao externo do que ao interior, que é o que Deus mais espera de nós, que nós tenhamos uma entrega interior, uma crença verdadeira e genuína mesmo. Então nós vamos ver aqui esse zelo que os discípulos tiveram com aqueles novos crentes que chegam de uma comunidade nova, que eram os gentios, povos pagãos, povos estranhos. Estranhos no sentido, não, eles não participavam do hall de programações, vamos dizer assim, dos judeus, nas sinagogas. E agora eles estão inseridos no mesmo contexto, e os próprios judeus tiveram dificuldade de conviver com essa realidade no primeiro momento, mas depois a gente vê que tudo foi muito bem tratado, e é o que vai, na verdade, ser discutido nesta lição. E agora, uma igreja que não é uma igreja que se dilui, mas que cresce no modelo, no formato universal e espiritual. Porque universal, porque está inserido todos os contextos de etnias, de povos, nações, e espiritual, com o mesmo propósito, com o mesmo sentido de olhar Cristo como autor e consumador da fé. Não é mais uma nação, né? Como era a nação de Israel, daqui sai o Salvador, daqui sai o Evangelho, a doutrina é essa aqui. Não, aí expandiu, então, para todo mundo. Então veja que o apóstolo Paulo escreve dizendo que a lei não salvava ninguém, né?
porque a carne ela estava enferma junto com a carne, ou seja, uma obediência carnal, tá entendendo? Então você obedeceu a lei ali, tinha até a circuncisão e tudo. A circuncisão não estava dentro da lei não, estava depois, né? Mas a circuncisão foi antes da lei, foi Abraão lá, um pacto com Abraão, né? É igual o dízimo, o Abraão já pagava o dízimo lá antes da lei. Quer dizer, às vezes as pessoas pegam esse lado aí e fica... Então veja aí que aí veio a lei, uma organização, para organizar a coisa, em todo canto tem que ter organização. É isso que nós temos doutrina da igreja. E nós temos a doutrina de Cristo, que é a palavra de Deus, né, que é a verdade, e nós temos a doutrina nossa. Porque uma casa tem que ter ordem, não tem condição de uma casa ser desordenada de qualquer jeito. A gente até fala no sentido de uma fábrica, né? É um organismo organizado, porque senão não funciona, não produz o produto que é para produzir. Então, do mesmo jeito, é uma igreja. Então, veja que Deus organizou a igreja antes, né? O povo de Deus, o povo de Israel ali, através da lei, mas a lei não salvava, quem salva é Cristo. Sem Cristo morrer na cruz, não existia salvação. Então Jesus veio para cumprir a lei. O que é isso? Não, agora eu cheguei, quem obedeceu essa lei até agora tem eu. Já está salvo pela fé que acreditaram que eu vinha. E agora quer acreditar em mim. Quer dizer, e eles queriam impor aqui essas questões de circuncisão, que foi até uma coisa para o judeu, foi muito sério isso aqui, até vai comentar aqui na revista, que era um sinal visível, né? De maneira que os judeus às vezes pagavam um preço alto por ter esse sinal. Ou seja, às vezes ele queria até se ocultar, se esconder, mas as pessoas descobriam que ele era judeu porque tinha um sinal. E muitas vezes eles queriam ver também isso aí para comprovar que era o caso de Timóteo, que foi circuncidado somente para andar com Paulo, porque ele era filho de uma judia, mas com um grego. Quer dizer, aí eles cobravam, o pessoal cobrava esse sinal visível. Tu és judeu, para receber nas sinagogas. E isso Paulo disse para ele se circuncidar para que, não que precisasse, ele falou, assim no sentido espiritual, mas somente para comprovação, para ter acesso, é tipo uma autorização para entrar nas sinagogas, sem confusão, sem criar confusão humana. Não tinha nada a ver com salvação essa questão. Mas é assim, e aí foi esse concílio aí, que forma um concílio entre eles, né? Isso. Que é uma convenção, né? Em Jerusalém, e ali o principal ali de Jerusalém, era o irmão de Jesus, né? Tiago. O Tiago, né? Que ele determinou, junto com os outros, que não impusesse dificuldade, né? Impor essa questão de ser circuncidado, tudo, porque eles provaram isso. É isso que fizeram a missão, chegaram lá e disseram, não, Jesus estava conosco nisso aqui, tudinho, provado pelos milagres, pelas maneiras. Um foi Pedro, né? Aquela questão de Cornélio, tudo, e eles chegaram lá e testemunharam e disseram, não, Deus operou neles como opera em nós, mesma coisa. Quer dizer, são tudo batizados com o Espírito Santo, então esquece esse negócio aí, não precisa disso aí. Não vamos impor a eles essas coisas, não. Então, somente aquilo que é mais como prostituição, essa coisa toda, idolatria, né? Mas sobre essas questões da lei foi tirado, né? Exatamente, Deus ele não cobra de você da onde tu é, que é a tua maneira de como é que você está, tudo. Não, a questão é você vem, aí vai andar comigo a partir de hoje, é assim. Então, Jesus, o que é a graça? Isso é te receber do jeito que tu tá. É isso aí, você ter acesso a esse trono. Você chega lá ao trono dessa graça, que é a graça te abraça.
Ou seja, aquilo que você não pode fazer, que eu acabei de falar agora há pouco, você vai fazer a partir de agora. Porque existe uma graça te respaldando, né? Como que uma pessoa que tem a condição receba uma pessoa sem nenhuma condição. É isso aí, né? E aí ele vai, a partir de hoje eu vou cobrir tuas despesas, eu vou cuidar de ti. Mas aí tu me obedece, não vai pisar fora do caco aqui, porque senão eu corto as tuas despesas, eu corto o teu benefício. É mais ou menos dessa forma aqui, para você entender, no sentido espiritual. Jesus, ele paga a nossa conta, mas se você escutar o que ele diz, né? E você vai escutar como uma criança. Uma criança, ele escuta os pais ali, vai aprendendo, né? Não, o papai já disse isso. Mas ele, quando o pai vai dizendo, vai ensinando. Tem coisa que ele não sabe, milhares de coisas que ele não sabe ainda, vai saber depois. Então assim é Deus também. Conosco, você está dentro da graça e está dentro de um aprendizado, de um crescimento espiritual. E você vai fazer, se desenvolver conforme o teu querer. Nada é feito se não for voluntariamente, não é assim? Toda total liberdade, que é o livre-arbítrio que Deus dá a cada um de nós, né? Então é isso aí, vamos... Leitura bíblica em classe, a referência a Atos, capítulo 15, versículos de 1 ao 5. Aí temos o versículo 28, versículo 29 e versículos 36 ao 39. Então, alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, e da carne sufocada e da fornicação. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes. Bem vos vá. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os apanhou naquela obra. Não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Barnabé estava como Abraão, levando Ló. Exatamente. Então, aqui, na verdade, o capítulo 15 de Atos trata sobre esse assunto do conselho que houve em Jerusalém aqui. Então, houve alguns versículos selecionados, porque o capítulo é muito grande.
Mas Sim. é sobre isso que vai tratar essa lição. É, exatamente. Mas eu tô com uma coceirinha aqui que de vez em quando aqui vai dar uma tossida, mas eu acho que quase todo mundo pega gripe, né? Não tem jeito. Nós aqui, nós tem que gravar toda semana. Se estiver gripado, é gripado mesmo. Também não vai fazer mal algum, né? Porque não vai pegar em você, né? Mas é isso aí. Vamos, os objetivos, Os né? objetivos da lição são 3. Primeiro, analisar com a classe como a graça sustenta a unidade da igreja em Atos 15. Segundo objetivo, examinar biblicamente a salvação pela graça como oferta universal em Cristo. Terceiro objetivo, incentivar a busca constante do trono da graça. Exatamente, essa graça, ela faz essa união, né? Porque é exatamente um é de um jeito, outro é de outro, mas a graça abrange tudo, é isso aí. Porque eu não posso exigir das pessoas ser igual eu. Eu sou eu, ele é ele. No sentido humano, mas no sentido espiritual, a graça vai nos perdoando, vai nos levando, vai ensinando a gente buscar no trono exatamente esse perdão, esse aperfeiçoamento, essa santidade, essa lavagem, né? E vai nos convencendo a gente trilhar esse caminho, esse crescimento na palavra. Então, todo mundo junto, chegando a unidade da fé, como diz o apóstolo Paulo, né? Nós temos que ter uma única fé, todo mundo numa fé só, um alvo só que é um leque de pensamentos, de ações ali, meio que você vai dando um pouco, dando trabalho. O certo é esse aí. Dando trabalho para os outros e para ti também, aquela coisa toda, né? Você não vai rejeitando você mesmo, você vai... É aquele que não rejeitar a si mesmo, né? Não pode ser meu discípulo. Aquele que amar seu pai, sua mãe, ou filho, ou o irmão, mais do que a mim, não é digno de mim. Então você vai nessa briga aí, mas o alvo você não pode tirar. O alvo que é exatamente essa fé te leva à vida, né? E a graça, ela faz isso aí. Deus sabendo de quem somos nós. Enfermo, doente, para andar nesse caminho, doente. Todos nós enfermos pelo pecado. Então essa graça que arrasta nós, leva nós nos braços, porque nós não temos condição de chegar lá. Isso é mais ou menos assim que é, né? Essa lição vai falar sobre, nós já citamos aqui, mas vai falar sobre essa inclusão dos gentios, daquele povo pagão que ainda não tinham tido esse acesso à entrada nesse reino. E agora o que vai ser tratado nessa lição é que tanto os gentios quanto os judeus estavam salvos da mesma forma. A diferença é que os judeus guardavam a lei e achavam que isso favorecia alguma coisa, mas para esse quesito, salvação é fé. É crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Tão simples. Isso foi muito difícil como é hoje, quando você aprende uma coisa achando que você vai para uma missa, para um culto, chega lá, tu tá fazendo um trabalho para Deus. Às vezes não tá fazendo nada, porque você tá fazendo uma coisa natural, é tipo um ritual natural, é uma coisa física, não é em espírito, é em verdade, né? Como diz o apóstolo Paulo, que rogo, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, ela está falando santidade e agradável a Deus, que é o culto racional. Então é dentro de uma razão lá, dentro da palavra de Deus, ou numa obediência, num propósito, olhando para esse alvo que eu sempre falei. Não é pensando em se dar bem na terra ou de alguma forma, do jeito que eu estou fazendo, Deus está recebendo. Não é bem assim, não. Então, dentro desse propósito, e assim, embora você esteja fazendo uma coisa que não seja tão certo, que menino às vezes não faz tudo errado e no final é perdoado pelos pais, né? Porque não entende. Mas essa graça vai perdoando,
ajudando, mas você não deve permanecer menino assim. É isso que a gente tem que entender, você tem que ir compreendendo, se esforçando. Sempre é o que diz no terceiro subtópico, né? Que para a gente alcançar, incentivando a buscar, né? A constância do trono da graça. Você avançar para chegar ao máximo a essa graça aí. É isso aí. Então vamos aí à introdução. A introdução. A expansão do evangelho entre os gentios trouxe grande alegria à igreja, mas também revelou um dos primeiros desafios doutrinários do cristianismo. Com o retorno de Paulo e Barnabé à Antioquia da Síria, após a evangelização da Ásia Menor, surgiu uma controvérsia que ameaçava a unidade da fé. A salvação estaria condicionada à observância da lei de Moisés? Cristãos oriundos do farisaísmo passaram a exigir a circuncisão dos gentios convertidos, provocando um debate decisivo sobre a natureza da graça. Diante dessa crise, a igreja buscou discernimento espiritual e fidelidade às Escrituras, culminando numa decisão importante no Concílio de Jerusalém, que mostrou que a graça de Deus alcança todas as nações. Aí não... Decisivo. Porque buscaram no Espírito, e isso que nós individualmente devemos buscar, todos nós. E todos têm acesso à mesma graça, é como que esteja ali para todas as pessoas, e está mesmo, né? E disponível, na hora que quiser acessar, está lá. Agora, como acessar? Essa graça é para salvar a tua alma, em primeiro lugar, não é te conduzir pela terra, né? Então, às vezes, as pessoas buscam Deus, um Deus terreno, um Deus que cuida de carne, Isso é que é o atrapalho. Aí você fica nas coisas de homem. Tanto você, homem, como os outros homens, né? Então, homem gera homem, Deus gera Deus, é isso aí. Então, se você quer Deus, busque em Deus. Você quer homem, que é aquilo, tudo que é carnal, nascido da carne é carne, tudo que é terreno. Então aí você não precisa nem ir na igreja, vai num seminário, em qualquer lugar, num colégio, qualquer uma pessoa inteligente. Então é assim. Vamos... Primeiro tópico, quando a graça preserva a unidade da igreja. Primeiro subtópico, o Concílio de Jerusalém. Realizado entre 48 e 50 depois de Cristo, o concílio reuniu apóstolos, presbíteros e a igreja para tratar da controvérsia levantada pelos judaizantes, que defendiam a circuncisão como requisito para a salvação. Atos capítulo 15, versículos 1 e 5. Contudo, tal exigência contrariava o ensino bíblico, pois a circuncisão nunca foi meio de justificação. Romanos capítulo 2, versículos 25 ao 29. Sob a liderança de Tiago e a direção do Espírito Santo, a igreja reconheceu que a salvação alcança todas as nações pela graça. Exatamente. E esse foi um dos encontros mais notáveis. Um encontro grandioso, onde a liderança da igreja se reúne com o objetivo de tratar a preservação da doutrina. Isso é algo, assim, muito importante, né? O zelo para que essa graça, ela alcance todo mundo. Foi a abertura mesmo. Deus abriu aquela porta. Porque Jesus, ele... além de João Batista, pregou o arrependimento, né? Então, não é uma questão de simplesmente uma lei. Não, sou circuncidado, eu de sábado eu vou naquela congregação ali, eu levo um carneirinho e é degolado esse carneiro. Não é simplesmente isso, não. Mas se arrepender dos pecados. Então, João Batista já veio pregando assim, depois Jesus... e levantou aqueles discípulos lá, os apóstolos e muitos discípulos,
Quer dizer, esses homens se espalharam pregando dessa forma aí. E aí a coisa mudou totalmente. E você vê que Jesus, ele não perguntava, tu és judia, tu és judeu, para que seja curado ou que fosse perdoado os pecados. Então eles foram ver que Jesus era diferenciado mesmo, entrou em Samaria, né, pregando o evangelho em todo canto. Então, aí ficou esse exemplo. Então isso é as escrituras, que eles usaram, exatamente Jesus veio dizendo isso, como é que eu vou dizer o contrário? Aí os próprios judeus, você vê que até o apóstolo Pedro foi chamado a atenção pelo apóstolo Paulo, porque uma hora ele estava lá, tudo junto com os gentios ali, comendo, chegou uma porção de judeus lá de Jerusalém, aí Pedro se separou deles. Ele disse, ei Pedro, vem cá, peraí, como é que tu quer que os gentios seja igual a nós e se tu age de forma diferente, né? Então, tu sendo judeu, alcançou a Cristo. Como é que... Aí ele chamou a atenção dele porque ele queria que os gentios fossem igual aos judeus, se separassem, entendeu? Então, ele foi chamado a atenção ali para se igualar. Ficar todo mundo, não, aqui tu é igual a eles é igual a tu. Porque os outros chegaram, agora tu saiu do meio de nós. Então aí ele foi pegando foram entendendo, e era uns homens ali, o próprio apóstolo Paulo, que dava testemunho, né, de quem era ele depois do Cristo, de receber Cristo de verdade, quem foi como cristão. Então era um exemplo que as pessoas iam vendo e diziam, não, verdadeiramente é um mistério aí, nós temos que mudar. Aí você vê hoje que tem gente que impõe isso aí, impõe o sábado para alguém para ser salvo. É claro que esses dias estão mudando já, que vê o que não dá certo nesse negócio aí. Eu sou salvo pela graça de Jesus, a fé em Jesus Cristo. Eu tenho nada negócio de sábado, não. Então as pessoas... Eu não posso dizer, se tu não subir nessa mangueira, tu não se salva. Não existe isso, eu impor uma coisa que eu estou criando. Né? Então a lei passou, acabou aí, morreu aí. Nós somos... tem Jesus hoje, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é carneirinho que tira o pecado, não. Então a coisa vem totalmente, né? Então vamos Segundo prosseguir. subtópico, o relatório de Pedro está nos versículos 7 ao 11 do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Pedro relembra de sua experiência na casa de Cornélio, é um registro lá em Atos 10, mostrando que Deus concedeu o Espírito Santo aos gentios mediante a fé e não por obras da lei. Atos capítulo 10, versículos 44 ao 46 e Gálatas capítulo 3, versículo 2. Sem fazer distinção entre judeus e gentios, Deus purificou seus corações pela fé. Atos capítulo 10, versículos 34 ao 48. Assim, Pedro questiona a imposição do jugo da lei e afirma que todos são salvos pela graça do Senhor Jesus. Atos capítulo 15, versículo 11. O Pedrozão, ele se levantou a favor, porque ele viu o trabalho, né? E foi chamado a atenção, viu o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo. Ele mesmo, na sua carta, ele cita Paulo, né, que Deus ele deu muitos mistérios ao irmão Paulo, de maneira que é difícil de explicar, ele fala. Mas revelou-se, né, totalmente. Com certeza, muitos judeus acreditaram. E com muita convicção, porque a experiência da casa de Cornélio, que foi o primeiro gentil salvo, foi algo assim, uma experiência sobrenatural que ele teve, porque Deus se revelou a ele sobre a importância de alcançar toda essa acepção de pessoas. E a importância também que Deus preparou ele para aquilo lá. Sim. Porque ele viu aqueles animais, aquele lençol, que hoje é um cinema, como uma tela que está aqui atrás de nós. Ele viu aquele lençol descendo do céu, uma tela, uma televisão. Que ele viu aquilo lá, muitos animais, e Deus, uma voz disse para ele, mata e come. Ele estava com fome, estava fazendo comida para comer. Quer dizer, ele retrucou 3 vezes, dizendo, eu jamais entra coisa imunda na minha boca. E Deus falou para ele, não diga que aquilo que eu criei é imundo. Ou seja,
Se os animais não são, imagina um homem. É isso que ele ficou com aquela imagem na cabeça e aí foi o momento que os homens chamaram ele para ir lá com Cornélio. Quando ele viu aquilo lá, veio a imagem logo na cabeça dele. Ele disse, verdadeiramente, o Senhor não faz acepção de pessoa. Não tem nada imundo para ele. Não existe. Imundo é aquele que não quer. Se torna imundo porque não quer Deus para se tornar puro. Né? É isso aí. Então nós somos limpos pela palavra de Deus que nos limpa, né? Evangelho de João 15:3, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, exatamente, disse Jesus. Então vamos ao terceiro subtópico, relatório de Paulo e Barnabé, está no versículo 12 do capítulo 15 de Atos. Em seguida, Paulo e Barnabé relatam como Deus confirmou a missão gentílica por meio de sinais e prodígios. Atos capítulo 4, versículo 30. Milagres como a cegueira do mágico, a cura em Listra e o livramento de Paulo testemunham a aprovação divina. Atos capítulo 13, versículos 8 ao 11 e o capítulo 14, versículos 8 ao 10 e o capítulo 14, versículos 9 e 20. Além disso, 19 e 20. Além disso, destacam que os gentios foram salvos pela graça sem a exigência da lei. Atos capítulo 13, versículo 12 e versículos 44 e 48. O próprio Deus validou o ministério dos apóstolos ali diante daquele povo gentil com sinais. Deixando claro que ele estava junto ali. Sim. Exatamente, estava aprovando. Então isso aí é o que ele disse, né? Aquele pregar o evangelho, toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer é condenado. Esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos, falam novas línguas, imporão a mão sobre os enfermos e curarão. Se beber alguma coisa mortífera não fará dano algum. E quando você vai ver isso, prosseguindo essa leitura aí Marcos diz que isso foi provado. Eles saíram por todas as partes e o Senhor era com eles, fazendo exatamente esses sinais. Sim. Então aí ficou bem claro que não precisa ali aquela mulher do fluxo de sangue chegar em Jesus, né? Mas tu és judia? Pelo contrário, ele fazia falar contra os judeus que não acreditavam, que deveriam acreditar quando chegava um gentio perto dele. Um exemplo, os 12 leprosos. Se apresenta aos sacerdotes. Eles viram que estava limpo, um voltou e esse era samaritano. Ele coloca, faz questão de falar, porque o judeu não voltou nenhum. Voltou o samaritano. Então ele diz, o que era para não acreditar, o que foi o que acreditou. Está entendendo? Ou seja, se humilhou, reconheceu, não é acreditar, mas reconheceu o milagre que foi feito na vida deles. Né? Quarto subtópico, o discurso de Tiago, versículos 13 ao 21. Tiago, o justo, irmão do Senhor Jesus, o líder respeitado da igreja, preside o concílio com discernimento espiritual. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Após ouvir os testemunhos, reconhece que Deus visitou os gentios para formar dentre eles um povo para o seu nome. Fundamenta sua proposta nas Escrituras, citando Amós, capítulo 9, versículos 11 e 12, mostrando que a inclusão dos gentios já fazia parte do plano redentor. Assim, afirma que a missão gentílica não contradiz a revelação, mas a cumpre. O concílio decide não impor a lei mosaica aos gentios, recomendando apenas a abstinência de práticas que comprometeriam a comunhão, como idolatria, imoralidade sexual, carne sufocada e sangue. A decisão é comunicada por carta às igrejas gentílicas, enviada com Paulo, Barnabé, Judas e Silas, reafirmando a direção do Espírito Santo. Atos capítulo 15, versículo 28, e trazendo consolo e unidade. Após isso, surge a divergência entre Paulo e Barnabé quanto a João Marcos.
João Marcos aparecendo aqui de novo. Resultando na separação dos dois líderes. Ainda assim, a obra missionária prossegue e Marcos é posteriormente restaurado. Colossenses capítulo 4, versículo 10 e 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. A decisão do concílio revelou que a graça que preserva a unidade da igreja é a mesma que Deus oferece como dom de salvação a todos, sem distinção. Exatamente. Do mesmo jeito que um tem direito, o outro tem. Ou seja, da forma que está disponibilizado para um, está para todos. Aí o que vai mudar é quem quer ter esse acesso, quem se aproxima e quem não. Quem não procura conhecer a maneira de se aproximar e ser participante, né? E os que não querem conhecer. Mas é isso aí. Nós vamos aqui para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos com o segundo tópico da lição, que o tempo está pequeno aqui. Deus abençoe. Ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Evita o pecado, procura agradar a Deus, a quem deves no corpo exaltar. Não manche teus lábios com impura voz. Defende tua alma do vício atroz. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Sê manso e benigno, qual morto até, na rocha eterna firma tua fé. Verás o teu dito, de Deus é teu ser, até esperar a coroa tu podes vencer. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz.
Graças a Deus já estamos de volta, vamos para o segundo tópico. Segundo tópico, um presente de salvação para todos. Primeiro subtópico, que é a graça de Deus. A palavra grega charis significa favor, bondade e dom imerecido. No Novo Testamento, a graça descreve a iniciativa soberana de Deus em salvar o ser humano, não por obras ou mérito, mas por amor e misericórdia. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Diante do drama universal do pecado que separou toda a humanidade de Deus, de acordo com Romanos capítulo 3 e versículo 23, que está escrito, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, a graça se apresenta como o único meio de reconciliação. A lei revela o pecado, mas não salva. Somente a graça concede vida, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos capítulo 5, versículo 20. Sabe aquela coisa de eu saber o que é pecado, o que é errado, mas eu não sou convencido, eu não acho. E assim, eu não tô outorgado para ser perdoado, para ser ajudado naquilo lá. Então eu preciso ter um acesso, eu preciso estar aprovado por Deus para mim saber o que é pecado e pedir perdão e ser perdoado mesmo. Não é o saber, pode até pedir, mas não sabe para quem está pedindo, ou seja, você está pedindo para a pessoa errada ou de forma errada, de maneira que não é ouvido. É isso aí. Então tem que ter uma maneira correta de ser ouvido, que é você estar a favor de Deus, você se aproximou de Deus, se apegou ao próprio Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus da Bíblia, né? Então é mais ou menos isso aí que é a maneira correta. A lei diz o que é, mas não tem poder nenhum de salvar, né? Já a graça salva, que é exatamente você acessar de maneira aprovada. Vai lá, pega teu ingresso lá. Alguém que tem autoridade mandou pegar, né? Aí se eu for sem a autoridade, sem a autorização daquela pessoa, que é Jesus, eu não tenho. Não tem acesso, eu pego, mas não entro. É isso aí. É isso aí, vamos... Segundo subtópico, Jesus Cristo como a manifestação da graça. A graça alcança sua plena expressão na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Por amor, ele se fez pobre para nos enriquecer espiritualmente, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Em Cristo, a graça não apenas perdoa, mas justifica e transforma, conduzindo o crente a uma vida santa e piedosa, Romanos capítulo 3, versículo 24, Tito capítulo 2, versículos 11 e 12. Sua morte substitutiva e ressurreição garantem redenção, perdão e nova vida àqueles que creem. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. Exatamente o que eu estou dizendo. Você chega em Jesus, ele te autoriza. Eu sou o caminho. Né? Vocês me conhecem, sabem que o Pai está em mim. Não sei não. Pois é eu. Então quer dizer, é sua palavra. Se você tiver essa inclinação total à palavra de Deus, essa consideração total, então você tem acesso à graça. Senão, você não tem. Eu leio a palavra e posso até entender que aquilo me salva, mas se eu não obedecer, não tiver um empenho, nada me serviu saber. É isso aí, né? É como que você pega um dinheiro que perdeu o valor. Ele não tem valor de compra. É isso aí. Mas com Jesus tem valor. Busque em mim ouro provado no fogo para te enriquecer, né? Então vamos... Terceiro subtópico, a graça é para todos os povos, sem exceção. O Concílio de Jerusalém confirmou que a salvação não exige a observância da lei mosaica, sendo oferecida igualmente a judeus e gentios pela graça, mediante a fé. Atos capítulo 15, versículo 11. Em Cristo não há barreiras étnicas, culturais ou religiosas. Todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13.
Essa graça universal deve ser recebida pela fé em Jesus Cristo, o único Salvador. Efésios capítulo 2, versículo 8. Tito capítulo 3, versículos 4 ao 7. Diante dessa graça tão ampla e suficiente, somos chamados não apenas a recebê-la, mas a viver sob o seu governo. A graça que salva também ensina, corrige e fortalece. Quem foi alcançado por ela responde com gratidão, fé perseverante e uma vida que glorifica a Deus em obediência e amor. Que está dizendo tudo, né? Então você tem que viver sob o seu governo. Então você é governado pela graça. Aí você vê que Moisés escreveu a lei que Deus deu para ele. Organiza aí, Moisés, no sentido humano. Jesus não, ele é Deus. Então nós devemos ouvir ele. Aquele que ouve minhas palavras nunca verá a morte. Então ele livra totalmente mesmo. É diferente de um Moisés, né? É claro. Sim. E o próprio Moisés falou dele. Vem um profeta semelhante a mim, que aquela alma que não ouvir ele será condenada. Diferente dele dizer que aquele que conhecer essa palavra aqui, essas leis, viverá por elas. Não era por Jesus, é por essa lei aqui. Então, no antigo era assim, né? Vamos, terceiro tópico. Terceiro tópico, crescendo na graça. Como nos aproximar do trono da graça? Primeiro subtópico, Hebreus capítulo 4, versículo 16. Crescer na graça e no conhecimento de Cristo pressupõe amadurecimento espiritual contínuo. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Assim, o acesso ao trono da graça ocorre com confiança, não fundamentada em méritos humanos, mas na obra redentora de Cristo que removeu a barreira do pecado. Hebreus capítulo 10, versículos 19 ao 22, Efésios capítulo 3, versículo 12. Além disso, aproximamo-nos com fé viva e reverência, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Do mesmo modo, essa aproximação exige humildade e coração quebrantado, que o Senhor jamais despreza. Salmo 51, verso 17. Por isso o trono é chamado de trono da graça. Dele procedem misericórdia, perdão, socorro e poder espiritual. Todos que se inclinam a isso aí, acham perdão, né? Segundo subtópico, quando devemos nos achegar ao trono da graça? As Escrituras orientam que busquemos a graça em tempo oportuno. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Isso significa que o auxílio divino está sempre disponível no momento exato da necessidade. Com efeito, Deus é socorro bem presente na angústia. Salmo 46, verso 1. E jamais se atrasa. Portanto, o trono da graça não é inacessível, nem reservado a poucos, mas permanece aberto a todos os crentes que podem se achegar com confiança, hoje e sempre, pela fé em Jesus Cristo. Terceiro subtópico, o que recebemos ao nos achegar ao trono da graça? Ao nos aproximarmos de Deus, recebemos misericórdia, perdão, fortalecimento espiritual e capacitação para viver segundo a sua vontade. Romanos capítulo 3, versículo 24, Filipenses capítulo 2, versículo 13. Assim, toda a vida cristã depende dessa graça, desde a salvação até o crescimento contínuo em Cristo. Tito capítulo 2, versículos 11 e 12, 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Além disso, Deus comunica a sua graça por meios espirituais ordenados, que são a palavra, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15, a pregação do Evangelho, Romanos capítulo 1, versículo 16, a oração, Hebreus capítulo 4, versículo 16, o jejum, Mateus capítulo 6, versículos 16 ao 18, a adoração, Colossenses capítulo 3, versículo 16, a plenitude do Espírito Santo, Efésios capítulo 5, versículo 18, e a comunhão à mesa do Senhor, Atos capítulo 2,
versículo 42. É isso aí. É progressivo. Não é uma questão de você, não, já sei, do jeito que tu pensa. Não, é bíblico. É por isso que eu volto a falar. O apóstolo Paulo diz, eu rogo pelo amor de Deus que vocês apresentem o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto com razão. Onde é que eu busco essa razão? Onde é que eu busco esse aprendizado? O que eu faço para me acessar e saber que estou certo? Então não é do jeito que eu penso, é do jeito que a Bíblia diz. Quando eu me sujeito a isso, então eu estou sob o governo de Deus, do reino de Deus na terra, né? Então assim você tem parte com Deus e Deus, essa graça do Senhor, te alcança. Por quê? Porque você é fedorento, é imundo diante de Deus. É isso que a gente tem que dizer, que você jamais tem acesso a Deus se você for por si mesmo. Quer dizer, Jesus é que nos apresenta cheiroso diante de Deus. É isso aí. Essa graça que está em Cristo é que faz essa aproximação. Não é? Você não chega nunca em Deus se não for através de Jesus Cristo, que é exatamente esse reconhecimento da sua morte a favor de nós, né? Então vamos à conclusão. Conclusão, resumindo. O Concílio de Jerusalém reafirmou que a salvação é exclusivamente pela graça, abrindo o caminho para a expansão universal do Evangelho. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Lá está escrito, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Desse modo, esse marco histórico ensina que a igreja deve enfrentar desafios doutrinários com fidelidade bíblica, humildade pastoral e plena dependência do Espírito Santo, cumprindo sua missão entre todas as nações. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Pois é, se fosse das obras, você trabalhava muito e salvava. Comprava aí, você fazia um bocado de coisa natural, mas não é nada natural, é totalmente espiritual. Pode ser pobrezinho de não ter coisa nenhuma, que é o Lázaro da parábola do rico e do Lázaro. E também pode ser rico como o rico era. Você vê que Lázaro salvou e o rico não é pela questão da riqueza e nem da pobreza. Foi pela questão da obediência a Deus, do quebrantamento a Deus. Então todos nós precisamos ser pobres de espírito, né? E ser fraco no sentido carnal, né? Totalmente fraco no sentido de saber que não pode fazer nada, é isso aí. Mas é isso aí, vamos encerrando aqui, né? Nosso programa de hoje, que Deus abençoe grandemente a sua vida, você, sua família. Deus abençoe grandemente, esse é o nosso desejo, que você venha compreender o que é chegar ao trono da graça, você acessar essa graça e achar graça, né? Diante do Senhor. Deus abençoe grandemente, até a próxima semana. Se Deus assim permitir, nós estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, no rádio. Deus abençoe, paz do Senhor. Amém. Amém.